seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Que Mulher é Essa? Um podcast para mulheres de todas as idades, um novo ponto de encontro feminino para trocar, aprender e se conectar. Eu, Alessandra Feltri. E eu, Bruna Fabres, temos a honra de receber conosco aqui Karina Onsal, mestre em nutrição, para falar sobre saúde intestinal. A saúde intestinal é fundamental para o bem-estar geral do nosso corpo e da nossa mente. O intestino desempenha um papel crucial na digestão, na absorção de nutrientes e no fortalecimento do sistema imunológico. Cuidar da saúde intestinal é investir na qualidade de vida. Um intestino saudável é a base para um corpo saudável. Mas antes de a gente começar nosso papo de hoje, eu quero pedir para você deixar um like neste episódio, independente da plataforma que estiver nos vendo ou ouvindo. Isso nos ajuda a levar este conteúdo para mais pessoas. Há mais de 2000 anos, Hipócrates já dizia: todas as doenças começam no intestino. Tivemos que esperar muito para que esse conceito fosse valorizado na prática clínica e hoje em dia não podemos mais falar de saúde sem iniciar pelo intestino. E para falar desse tema, não teria ninguém melhor do que minha colega de profissão querida, que eu admiro muito, minha professora, eu serei eterna aluna, Karina Onsal, nutricionista, clínica funcional, especialista em fitoterapia, em cuidados integrativos, saúde gastrointestinal. Vou respirar aqui porque vem mais, gente. Microbiota intestinal, epigenética, interpretação de testes de microbiota, teste genético e neuromodulação. Uma grande empreendedora também, uma das sócias fundadoras da Amazing You, uma marca de chá com propósito de semear bons hábitos para colher cura, palestrante, autora dos livros Microbiota Intestinal, da Ciência à Prática Clínica e Reprogramando Seu Intestino. E não paramos por aí, mestre em Ciências pela FMUSP, Food Map Training pela Monash University. Muito bem-vinda, obrigada, querida. Que honra estar aqui com vocês, obrigada, um prazer estar com essas duas maravilhosas que eu admiro tanto para falar de um papo sobre o intestino que eu adoro. Respira sobre o intestino, né, cara? É uma grande referência para todos nós profissionais de saúde. A Karina faz um lindo trabalho nas mídias sociais, nos palcos, nos livros. Parabéns, e temos muito para falar hoje sobre saúde intestinal, certo, Bruno? Certíssimo, então vamos começar. Cá, a gente escuta muito falar assim, você é o que você come. Mas na Ayurveda, o contexto é um pouco diferente, né? Você não é o que você come, é o que você digere, você compactua disso, como que você trata isso no seu consultório? Com certeza, essa frase, você é o que você come, depende muito da sua digestão, porque tudo que a gente vai comer, a gente vai ter que ter esse processo digestivo, que é um processo de transformação, e essas bactérias também vão fermentar esses alimentos e a partir daí produzir metabólitos que vão ser absorvidos e que vão impactar no nosso organismo como um todo, desde do intestino, no cérebro, em todos os órgãos. Então, sem essa digestão e essas bactérias, a gente não consegue aproveitar nenhum alimento. Então, esse processo precisa estar muito intacto e essa microbiota precisa estar benéfica para a gente colher esses benefícios, senão elas podem fazer produtos ruins da alimentação, mesmo que seja saudável. Perfeito. Cara, eu queria começar para a gente, sabe, naquele passo a passo. Você trouxe aqui uma importante função da microbiota intestinal, sobre digestão, sobre metabolizar esses alimentos. Mas é muito mais que isso, né? Sim. O que você poderia trazer para todos que estão aqui conosco? Quais são os outros papéis dessa microbiota no nosso corpo? Basicamente, a gente compartilha a nossa vida com essas bactérias, né? Então, a gente foi evoluindo ao longo do tempo com elas. Então, basicamente, é uma extensão do nosso organismo. Então, não tem como pensar em microbiota e definir um ponto ali que ela vai ser benéfica, né? Sim. Mas trazendo alguns, assim, mais imediatos. A questão da imunidade. Perfeito. Nossa imunidade, tanto que vocês já devem ter ouvido falar, 70% do sistema imune está ligado ao intestino. Sim. Na pandemia, a gente ouviu muito isso, porque é a nossa primeira linha de defesa. Essas bactérias estimulam nosso sistema imune e daí a gente tem essa primeira resposta imunológica. Além disso, questão de metabolização de peso, ganho de peso, perda de peso, essas bactérias também vão participar do nosso metabolismo. A questão do eixo intestino-cérebro, então elas vão participar
tanto trazendo benefícios, né, pro nosso cérebro, ou trazendo o que a gente chama de neuroinflamação, podendo compactuar com doença neurodegenerativa, depressão, ansiedade, outras condições. Que mais que a gente pode dizer? Toda a pele como uma barreira. A pele é uma barreira. Toda a pele, então questões de acne, dermatite. E lembrei de um ponto muito importante da autoimune, né? Que daí acho que tem algumas questões de pele que são autoimunes também. Então, doenças autoimunes estão muito ligadas também a uma desregulação desse sistema imune, portanto, dessa microbiota. Tá vendo, gente? É muita coisa. É muita coisa, né? A gente compartilha a vida com elas, então elas vão afetar em tudo. Então, pegando esse gancho, compartilho a vida com elas. A gente tem uma microbiota definida desde que nascemos? Como é que é isso? Bem legal essa pergunta. Na verdade, até os 3 anos de idade, a gente forma um RGzinho da microbiota. Então, isso vai ser influenciado pelo tipo de parto, amamentação, introdução alimentar, se a criança teve que tomar antibiótico ou não. Então, tudo isso é importante nessa fase. E daí a gente faz esse RGzinho. Só que isso não quer dizer que você nunca mais vai mudar essa microbiota. Você consegue mudar com estímulos de dieta, alimentação, estilo de vida, tudo isso a gente consegue. Só que se você larga, vamos supor, que daí você não fez bem até esse RG até os 3 anos, e depois você quer melhorar seu estilo de vida e quer melhorar essa microbiota. Só que se você para de fazer essas estratégias, a tendência é voltar ali para aquela colonização inicial. Então fica um eixo ali, então você tem que, as estratégias elas têm que ser mantidas, não adianta fazer só por um período. Mas é lógico, se tem, por exemplo, daí na adolescência tomou muito antibiótico, isso pode ir afetando a microbiota. Daí, conforme a gente vai evoluindo na vida, a gente pode ir alterando para o bem ou para o mal essa comunidade de bactérias. A gente consegue mudar completamente a comunidade de bactérias? Por exemplo, aos 3 anos eu tinha uma e com o estilo de vida, aos 35 eu tenho outra completamente diferente. Completamente, o único jeito que a gente consegue mudar, assim, é no transplante fecal. Que isso existe já muito em pesquisa. Começamos com polêmicas, adoro. Então, conta pra gente. O transplante fecal está cada vez mais falado, né? Ele é um transplante mesmo de fezes, que hoje em dia a gente só tem aprovado para fazer para pessoas que têm infecção por Clostridium difficile, que é uma bactéria, que ela faz muita recorrência. E daí os cientistas viram que o único jeito de tratar para essas pessoas que têm muita recorrência é fazendo o transplante de fezes. Daí você dá aquela resetada na microbiota e daí você consegue erradicar o Clostridium. Mas em estudo... O pessoal aqui da ilha de edição tá gostando do assunto. Mas para estudo, já tem estudos incríveis para outras condições, desde obesidade... então, fazer o transplante para tratar obesidade, diabetes, depressão, doença inflamatória intestinal, algumas autoimunes. Então, em estudo tem vários ali. E daí, no último congresso que eu fui esse ano de microbiota, eles mostraram que já lá nos Estados Unidos já vende na farmácia. Você compra... Uau, olha isso. Chama Rebiota, você compra lá o enema e você já pode fazer isso em casa. O aconselhado é que você faça, né, um acompanhamento, até para ver um antes e depois, né? Mas eu acredito que isso vai ser muito futuro, sim. E não tem muitos efeitos colaterais o transplante? Não, pode ter. É por isso que tem que fazer com uma orientação, porque depende do doador, né? Normalmente, sem ser esses prontos, você pega uma pessoa mesmo e faz... esse a farmácia dos Estados Unidos ele é um patenteado, um transplante ali que eles... Tem menos efeitos colaterais. Nem sempre, depende muito. É que aquele ele fez uma triagem, foi aprovado pelo FDA. O nosso grande problema é que às vezes você vai transplantar e tem estudo mostrando isso, a pessoa pode pegar uma questão autoimune que ainda não tinha se expressado no doador. Tem um trabalho que mostra que a pessoa engordou depois, então, porque a doadora era mais obesa. A gente compartilha a vida com essas bactérias. Então, vai muito além do que só o transplante fecal para a mudança daquela microbiota. Tem muita coisa por trás que ainda a ciência está trazendo, né? Então, eu acredito, como você, que
que seja o mas futuro, ainda tem chão. mas ainda tem muito chão, como chão. tivemos muito chão até falar tanto sobre intestino, né? Sem dúvida. Sobre até a sua pergunta, sobre mudar completamente a microbiota, foi bacana que a Ká trouxe sobre a origem, né? Então é como se você sai do eixo, mas parece que seu corpo sempre te traz para esse eixo de novo, né? Então para sua origem. Mas eu escutei quando eu tive a minha filha, eu tive cesárea. E aí eu escutei de um profissional de saúde: nossa, sua filha vai ter muito problema na infância mesmo, de bebê, de evacuação, de constipação. A Pietra tem um intestino maravilhoso. Né? Então, assim, a gente, quando foi aleitamento materno, foi aleitamento materno. Quando eu tive que escolher uma fórmula, eu não escolhi fórmula de farmácia, mas eu escolhi uma coisa que, pelos nossos estudos, seria mais aconselhável para ela. Na introdução alimentar, ela come de tudo, muitas frutas, vegetais, come de tudo. Intestino um reloginho. Então, sobre, né, esses 3 anos, existem variáveis. Não é somente o tipo de parto, é o tipo de parto, é o ambiente, se essa criança foi estressada ou não, se ela tem rotina ou não, se ela dorme bem ou não, se ela come bem ou não. Né? Eu acho que até para deixar um cenário aqui mais positivo, mais leve, né? Mais leve, até né, trazendo isso, tem estudos mostrando que crianças que nascem de cesárea vai ter uma microbiota talvez mais prejudicada, mas que o aleitamento materno consegue recuperar esse prejuízo ali da microbiota das crianças de cesárea. E todos os cuidados para frente, acho que é importante a gente explicar esse conceito que acho que nem todo mundo sabe. Mas a criança que nasce de parto normal, o bebê passando pelo canal vaginal, ele é colonizado com as bactérias da mãe, né? Isso. Existe a possibilidade, ouvi alguns médicos falar disso, Ká, não sei se queria checar com você, saber a sua opinião, sobre as crianças que nascem em cesárea, o médico pegar uma gazezinha do canal vaginal e passar na criança antes do banho. Isso é benéfico? De fato funciona? É melhor que não fazer? Qual é a sua opinião sobre isso? Tem um estudo bem famoso que um grupo italiano, se não me engano, eles fizeram isso, pegaram as crianças de cesárea e faziam esse esfregaço ali, né, da microbiota vaginal e passava no bebê. E sim, de fato, muda a microbiota intestinal. Interessante, é uma estratégia. É uma estratégia legal. Então, tem estudos bacanas em relação a isso. Dá para pedir para o médico fazer. Dá para pedir. Tem saído uns estudos agora, até dos primeiros dias também, não dar banho nesse bebê. Que legal. Eu não sou tão especialista em criança, né? Mas eu fico de olho ali nesses estudos de microbiota. Então, não dar banho na primeira semana, 7, 10 dias ali no bebê também, por conta dessa microbiota. Para essa colonização, né? Nós começamos a falar dele também sobre toda doença começa no intestino. Como que seria isso? Meu Deus. Você concorda ou não? Com certeza. Como que a gente poderia explicar? Eu acho que o mais bacana é a gente conseguir explicar e esclarecer para as pessoas como isso funciona realmente na prática. A gente tem essa microbiota e elas não estão só lá, né, por estarem nadando lá no nosso intestino. Elas fermentam tudo que a gente come, tudo que chega lá para elas. E daí, a partir dessa fermentação, elas produzem metabólitos, são produtos finais dessa fermentação. Pode ser gases, pode ser serotonina, pode ser um outro neurotransmissor. E daí, a partir daí, e tem vários canais de comunicação com o nosso organismo. Então, com o sistema imune, elas produzem hormônios também, sistema endócrino. Tem o nervo vago, que é uma ligação direta ali do cérebro com o intestino. Então, a partir desses produtos, elas vão fazendo produtos mais inflamatórios ou menos inflamatórios e ativando ou não esse sistema imune. Então, a partir disso que vai trazendo. Por isso que a gente fala que as doenças começam no intestino. Que se você tiver uma condição ali autoimune e a sua microbiota, você tá tratando com uma medicação, mas a microbiota tá fazendo esse estímulo de desregular o sistema imune, você não vai conseguir recuperar 100% isso, né? Então, tudo que vai fazer essa triagem e elas vão dar esse tom de doença ou de saúde.
E quando você fala sobre metabólitos saudáveis ou prejudiciais, são eles que vão dar essa condição. São eles doença, que vão dar essa informação. Como se fosse um computador e daí você está lá apertando uma tecla de inflamação, uma tecla de anti-inflamatório. Isso, lógico, depende muito se você está comendo coisas saudáveis ou não, mas não só disso, mas também dessa população da microbiota, porque às vezes a gente vê pacientes que não comem mal, mas como estão com essa microbiota, ou seja, o grupo de bactérias alteradas, elas aproveitam, são oportunistas, aproveitam para fazer coisas inflamatórias de alimentos bons. Então, daí chega acho que muita gente já deve ter sentido isso. Então, tá meio com sintomas intestinais, de gases, mal-estar, sendo que come bem. Mas daí o problema não é a comida nesse momento, é a população de bactéria que está alterada. Aí a gente precisa consertar isso para a pessoa poder voltar a tolerar bem. E como que faz isso na prática? Eu acho que essa pergunta é de milhões, que tá todo mundo aqui querendo saber, porque acontece isso realmente, né? Muito! Às vezes, eu vou falar aqui, mas eu acho que você explicaria isso aqui de forma brilhante também, Cá, sobre as pessoas que comem muitas verduras, poucos legumes, né? Muitos folhosos e poucos legumes, vão alimentar bactérias diferentes. E aí é nesse desequilíbrio também, né? Ou as pessoas que comem só muitas verduras, legumes e não comem grãos, não comem sementes, ou não comem uma quantidade de proteína, porque existe um equilíbrio. Sim. A gente pode ter ali uma manifestação de alteração microbiana, tanto para muitas bactérias benéficas, né? Que Sim, isso também não é legal, é um equilíbrio que precisa ter, né? É um equilíbrio. Então, respondendo assim, como, né, gente que tem uma alimentação legal, às vezes tem sintomas e pode ter uma desbiose associada, isso depende não só ali da alimentação, mas de todo esse histórico que a gente trouxe, desde pequeno, também. E como que o estresse impacta demais, né? O sono. O sono. Só que se você tá com essa população, por exemplo, muitas bactérias boas, eu brinco, igual você tá numa festa cheia de gente bonita, mas a festa tá muito cheia, você não consegue pegar uma bebida ali no bar, que tá muito cheia. Aquilo também fica disfuncional, né? Exatamente. Então a microbiota, ela tem que ter esse equilíbrio mesmo. E uma das condições que os estudos trazem, que é o melhor índice para uma microbiota saudável, é a diversidade. Então você tem que ter muita bactéria diferente naquele intestino. E para isso você precisa ter uma diversidade alimentar. A Lê faz isso muito bem, né? Exato. Porque tipo, aí é equilibrar os alimentos, as categorias, né? Vegetais, legumes, frutas, grãos, sementes, proteínas. Aí não... Daí você fica só, tipo, em dois Porque o saudável grupos. É assim, nossa, comi um pratão de salada hoje. Mas você não comeu nenhum grão, carboidrato? Não. Aí proteína, também só 2 pedacinhos de queijo. E aí começa esse desequilíbrio. Mas a ideia daquele prato todo colorido parece saudável, e amanhã vai comer a mesma salada. A mesma salada, ainda tem isso. Ainda tem isso, que daí corre o saudável. Sério risco de comer uma pizza no jantar, porque não aguentou o dia com pouca proteína e pouco carboidrato. Além de dar os craves. Então a alimentação, quando a gente fala de ser diversa, não é só a diversidade ali, né, das cores, mas das categorias de alimentos exato. E espalhado ao longo do seu dia, né? Exato. E é um desafio mesmo, porque cada vez mais as pessoas têm menos tempo, né, de preparar a comida, de se programar, de ter as ideias. E isso acaba sendo um desafio mesmo. Falando nisso, Cá, nesse pouco tempo que as pessoas têm, o ser humano, ele adora um golzinho de mão, né? Então o povo fala, não, então é só tomar um probiótico que tá tudo certo. Como funciona a administração do probiótico? Porque ele é bacana, mas ele tem condições para ser inserido aí como uma suplementação, a gente pode chamar assim, como suplementação. Como que você gosta de administrar ele? Todo mundo deve tomar sempre? Tem regularidade, não tem regularidade? Como funciona? Muito legal essa pergunta, porque muitas vezes a mulher tá nessa condição que a gente falou, aí vai lá e compra um probiótico para melhorar esse estufamento, e às vezes piora dessa condição. Os probióticos são excelentes, cada vez temos probióticos mais específicos para alguma condição.
Só que lembra da festa lá que eu falei, né? Cada um tem o seu tipo de festa lá no intestino, seu equilíbrio dessa microbiota. Se você colocar uma pessoa, um grupo de pessoas ali a mais, numa festa muito grande, talvez não faça muita diferença. Ou talvez aquele grupo vá incomodar demais, né? Eles vão começar a provocar as outras pessoas. Então, a resposta do probiótico a gente nunca sabe direito, porque depende muito da sua microbiota. E eu nunca coloco um probiótico para resolver a microbiota, ajustar a microbiota, aumentar a diversidade. Isso não existe. A gente põe um probiótico com uma meta específica. E tem um probiótico que é muito bom para questões de diarreia, tem um probiótico que é muito bom para as questões mais alérgicas, aquela bactéria foi estudada para isso. E normalmente num tratamento ali que eu faço de intestino, ele sempre entra em segunda etapa ali. A primeira etapa a gente tem que colocar tudo em ordem. Melhorar aquelas bactérias que estão fermentando, organizar, diminuir aquela produção de produtos inflamatórios. Às vezes o probiótico pode ser até um gatilho. Aí depois que está tudo em ordem, a gente pode acrescentar um probiótico. Muito legal. Ou seja, isso seria a cereja do bolo. A gente arruma a casa primeiro. Únicas condições que eu coloco, às vezes, já de cara, alguns casos de diarreia, assim, que tem... uso de antibiótico também. Uso de antibiótico. Legal. Sabe que uma vez eu fui num médico, eu não lembro qual era a condição, era uma condição clínica que eu estava tratando, possivelmente alguma infecção, alguma coisa assim. E aí ele me prescreveu probióticos, se achando muito integrativo. Eu perguntei qual? Tanto faz. Aí eu, dá uma seguida nessa moça aqui, @Karina Alçal, pra você pegar umas informações mais atualizadas, porque isso é legal falar, que cada probiótico ele tem nome, sobrenome e mais um negocinho que é um númerozinho ali dele, que ele vai ser específico estudado para uma condição. Hoje a gente tem o que a gente chama de psicobióticos. São probióticos que têm benefício para a saúde mental. E então são aquelas bactérias que foram estudadas ou que produz serotonina, isso vai impactar no cérebro, ou que traz uma melhora em ansiedade. Eu já usei o de ansiedade, adorei. E ainda assim precisa tratar o terreno antes, né? Pois você vai colocar... Porque continua sendo um probiótico, independente de o que ele vai produzir, onde ele vai ajudar. Se a festa tá cheia, se tem uma multidão ali, talvez ele vai se perder, não vai conseguir exercer a função dele. E hoje a gente tem para diferentes, a gente podia até trazer um pouquinho, assim, tem os probióticos para a saúde feminina, pensando em trato urinário, para alergias, dermatites, para saúde mental, né, cara? Lactobacillus crispatus é muito legal para a saúde feminina, para quem tem candidíase, que ele faz uma produção de um metabólito, um tipo de lactato muito bom em competição com cândida. Então, a gente vai tendo esses específicos. O bifidobactéria longo e lactobacillus helvéticos tem bastante estudo para essa questão do eixo intestino-cérebro. Aí a gente tem os raminosos e o Saccharomyces boulardii para diarreia. Então, cada vez mais esse estudo está mais definido. Só que, assim, toda vez que eu abro caixinha no Instagram, a primeira pergunta que eu recebo qual o probiótico para tananã? Aí, tipo, você pode até trazer, igual eu tô trazendo esses estudos, mas a pessoa não vai melhorar só com isso, né? Então... Exato. Isso é a cereja do bolo, faz parte ali de toda uma estratégia para esse probiótico poder fazer o papel dele. E para o probiótico dar certo nessa segunda etapa, qual que é o tempo mínimo? 30 dias, 60 dias, 90 dias, 6 meses? O que você trabalha? Então, o probiótico ele vai servir enquanto você está dando. Daí depende muito do seu objetivo. Então, por exemplo, eu quero pegar um paciente meu que tem doença inflamatória intestinal, daí eu vou dar... Tem uma paciente minha que tira o probiótico, ela começa a entrar um pouco em crise. Daí eu deixo o probiótico. Para ela faz sentido aquilo. Né? Tem gente que eu quero colocar o probiótico para diarreia, tem começo, meio e fim. Esses psicobióticos a gente pode manter também um pouco mais. Então, cada caso vai ser um caso. Mas, normalmente, ele não vai durar muito mais depois que a gente parou de usar. Tem alguns estudos que falam... Fica ainda uns 6 dias colonizando, ou tem uns estudos que já no dia seguinte não tem mais nada. Então, normalmente ele tem efeito enquanto a gente está usando. E é muito bacana pegar esse gancho aqui da Karina, que você trouxe, que não é só o probiótico que precisa ser ajustado para a saúde mental. É claro que os psicobióticos aí vão auxiliar em estratégias conjuntas para a saúde mental. Então, psicobióticos
seria uma das frentes, né, das estratégias nutricionais, uma ajuda. Né? Aí as outras, elas deverão existir e deverão ser colocadas em práticas, né? Porque senão não adianta. Não adianta você tomar um psicobiótico, não dormir, ficar lá na pizza e no comer um monte de coisa inflamatória, se estressar o dia inteiro, daí precisa ser um super psicobiótico, né? E olhe lá, né, cara? Olhe lá. Porque é um conjunto de estratégias, né? Nenhum alimento, nenhum probiótico fará todo o serviço sozinho, né? Então, a gente fala de uma máquina. E até a gente mesmo nas mídias sociais faz uns posts mais direcionados, então para você ficar bem do intestino, faça 3 coisas. Mas é complexo, né? A gente precisa adotar todo um estilo de vida, isso para tudo. Tem que ter uma paciência no processo, construir para poder ter os bons resultados. Você está colocando aqui muito bem. Para certas situações a gente vai usar esse probiótico. Mas, e com o uso do antibiótico? Como seria esse uso de probióticos? É fundamental? Não é? Como é que você vê isso, Cá? Então, tem alguns estudos novos que, para proteção da diarreia associada ao antibiótico, tem antibiótico que dá mais diarreia que outros, por exemplo, o clavulin, um cipro. Então, eles vão ter essa diarreia associada. Daí, para prevenção desse efeito colateral, a gente já pode incluir o probiótico, o Saccharomyces boulardii junto, ou o Rhaminosus GG, são os que tem mais estudo para isso. Aí a gente já pode dar junto. Isso não quer dizer, é até bom deixar claro, que ele vai recuperar a microbiota inteira do antibiótico. Isso não tem nada a ver, é para prevenir esse efeito colateral que o antibiótico traz, tá? Daí a gente pode associar. Normalmente eu já coloco junto. Só em casos de diarreia ou como um reestabelecimento de parte da microbiota? É mais para diminuir o efeito colateral de diarreia. Um probiótico não tem a capacidade de restabelecer a microbiota que foi perdida com antibiótico, nem nada. Daí, para isso, a gente tem que, sim, usar os pré-bióticos, consumir uma alimentação saudável. Isso vai ajudar mais do que o probiótico. Legal. E aí, isso seria uma segunda pergunta aqui sobre essa diferença de probióticos e pré-bióticos. Então, para restabelecer esse intestino, os pré-bióticos são fundamentais. São fundamentais. Quem seriam eles? Então, pré-biótico é alimento para bactérias boas do intestino. Antigamente a gente acreditava que era só as fibras. Sim. E hoje em dia, já faz uns 2, 3 anos que a definição mudou para outros compostos, como os polifenóis também. Então, que a gente encontra em chás, em frutas vermelhas, em especiarias. Então, os polifenóis também vão atuar como pré-bióticos. Então, por que eles são importantes para restabelecer a microbiota? Aqueles que vão ser o estímulo ali para as bactérias boas. A gente vai estar tratando elas bem para elas ficarem lá felizes e produzirem o que elas precisam, né? Para manter esse ecossistema ali de volta e restabelecer, né? Para nossa audiência iniciante, qual a diferença de pós e pré-bióticos? Então, pré-bióticos é o pré-vida, né? Então, é o alimento para essas bactérias. Os probióticos são as bactérias que têm que estar vivas. E os pós-bióticos podem ser algumas coisas, ou produto de bactéria, por exemplo, o butirato, é um composto que algumas bactérias produzem e ele é importante para o nosso intestino. A gente consegue suplementar só o butirato hoje em dia. Legal. Então é um pós-biótico, mas também entre as bactérias pasteurizadas ou mortas lá, que elas também têm algum efeito no nosso sistema imune, alguma proteína dela continua ainda a ficar ativa. Então, que a gente conhece na manipulação como MAMPs, mas ela entra na categoria de pós-biótico também. Bem legal. Então, a gente tem pró e pós-bióticos hoje em dia. E pré-bióticos e pós-bióticos podem ser utilizados conjuntamente, assim, no dia a dia, só para ficar claro para nossa audiência aqui? A gente até pode combinar, apesar de serem coisas, né, diferentes. Ali um não depende do outro. Sim. Mas, de repente, numa estratégia que você queira melhorar aquele pH do intestino, daí você pode combinar, sim. Legal. Existem pós-bióticos bons e ruins? Ou não? Não, assim, para suplementação, não. Agora, o efeito que ele vai fazer no seu organismo também, isso pode depender um pouco de indivíduo para indivíduo. Porque, por exemplo, se eu colocar um butirato, que é um excelente produto,
num intestino que já produz muito butirato, pode ser ruim. Inclusive, pode até engordar a pessoa, pode trazer mais gases, distensão. Então, essa aplicação pode ficar ruim, mas teoricamente ele é bom. Você falou que tem algumas pessoas que produzem muito butirato. Uhum. Como que isso acontece, Carla? Só para esclarecer aqui. Pela própria grupo de bactérias. Então, cada bactéria tem uma função lá, é uma organização, cada um tem o seu papel. Então, a gente tem as bactérias produtoras de butirato. De repente, eu posso ter um tipo de disbiose, ou seja, algum desequilíbrio nessa comunidade, que vai aumentar muito essa turma que produz butirato. Então, elas ficam produzindo loucamente aquilo e isso pode gerar algum tipo de sintoma. E o aumento ou diminuição dessa turma é de acordo com a alimentação. Os alimentos, estresse. Alimentação, estresse, esses são os comandos ali pra gente aumentar ou diminuir essas bactérias. Perfeito. Muito bem. Tem uma pergunta que está fora do nosso script, mas eu tô doida para fazer para a Karina, que é o seguinte: faz tempo que a gente não conversa, e eu queria saber o que a gente teve de atualização em termos de exames laboratoriais e clínicos para poder fazer esse manejo dos tratamentos de intestino, que muita coisa andou, né, Ká? Sim. O que você tem gostado mais de pedir, de solicitar, de avaliar atualmente na sua clínica? Tem 2 testes muito legais que eu gosto de fazer. É o teste de microbiota. Então, ele é um sequenciamento genético dessas bactérias. Ele vai trazer quem são essas bactérias que estão lá e qual quantidade e proporção que elas estão. A gente já tem um ideal disso, de um indivíduo saudável. Então, a gente sabe se está fora ou se está dentro do padrão adequado. Uhum. Então, esse eu adoro para ver isso e justamente qual é o seu tipo de disbiose. E tem outro teste que às vezes eu gosto de pedir, que é um coprológico funcional, que daí ele vai trazer mais o que tá lá naquelas fezes, quais são produtos dessas bactérias que sobraram lá, ou se sobrou algum resíduo alimentar, isso quer dizer que não está digerindo tão bem. Ele traz algumas respostas rápidas e legais também pra gente na prática clínica. Legal. Então são os 2 testes que eu uso bastante, assim, para ir ajustando essa microbiota. E esses testes são ferramentas incríveis para quando a gente realmente precisa de um cuidado muito especial para a saúde intestinal. Muito específico. Às vezes a pessoa já tentou alguma estratégia, não conseguiu. Então daí a gente começa a se aprofundar ali no que pode estar acontecendo. Exatamente. Maravilha. Ká, quando a gente tem um desequilíbrio na microbiota, quais são os tipos de alterações que a gente pode sentir ou esperar? Porque muitas vezes a pessoa não tem o hábito do autoconhecimento, né? De perceber que comeu uma coisa, deu uma distendida um pouquinho a mais, teve uma dor de cabeça. Quais são os principais fatores, assim, que apontam que não está 100% saudável esse intestino? A gente tem aqueles fatores mais básicos, são intestinais mesmo, a alteração da evacuação ou mais para mole ou mais seca, que daí é mais para constipado, ou até mesmo da frequência dessas fezes. A distensão abdominal, então parece estar formando muitos gases, mas eles ficam retidos lá dentro, a pessoa não consegue eliminar, mas fica com aquela barriga muito aumentada ali, né? Não consegue nem encolher de tantos gases que tem dentro. Os próprios gases, agora a gente pode ter sintomas de azia, de má digestão também. Então esses são os básicos, mas os piores testes de microbiota que eu já vi de equilíbrio dessas bactérias, ou seja, desequilíbrio, não eram em pessoas que tinham esses sintomas. Então nem todas as bactérias trazem esses sintomas. Então assim, as bactérias mais inflamatórias que eu já peguei, as pessoas não tinham nenhum desses sintomas intestinais. Aí a gente pode ir para os sintomas extraintestinais, então tipos de sensibilidade de pele, alergias, enxaqueca, daí ansiedade, esses distúrbios, né, depressão. Isso pode estar linkado também à desbiose e não necessariamente vai ter gases. Entendi. E isso é muito interessante na hora da prática clínica, quando a gente vai construindo a anamnese com o paciente. Então, assim, o maior número de informação que a gente tiver desse paciente, mais precisa é a nossa prescrição ali de estratégias nutricionais ou até de outras ferramentas que não são solicitadas ali na primeira consulta, né? Eu sempre falo que eu tenho oportunidade, assim, com o paciente
realmente entregue a sua vida para o profissional de saúde. Converse o máximo, entregue o máximo. Porque o que a gente tem é o teórico, todos os estudos, e o paciente, que é individual. Então, as ferramentas aplicadas, as estratégias, elas vão ser diferentes, né? Essa conversa é muito importante, até para a gente decidir, às vezes, que teste que eu vou pedir, que vai responder mais aquela questão. Então, eu normalmente mando antes da consulta um questionário já para eu ir vendo e daí durante a consulta fazendo perguntas mais específicas. Porque é muito comum a pessoa achar que ela tem um problema intestinal só se ela tem desconforto, se ela tem distensão e não associa, né, esses outros fatores que você trouxe, desde uma enxaqueca ou uma alteração de memória, um ganho de peso, de aprendizado, enfim. Essas alterações são significativas. E o mais interessante para mim na prática clínica, que eu observo, é que quando a gente se aprofunda também em saúde feminina, principalmente nas mulheres 40+, todos os distúrbios, eles se confundem, né? Sim. Eu tenho um desequilíbrio hormonal que traz sinais e sintomas muito parecidos com as mulheres que vivem numa rotina de estresse e que também trazem sinais e sintomas muito parecidos com algum desequilíbrio de intestino. Porque então, nesse pré-menopausa muda, né? Muda bastante, a microbiota. Né? E tem bactérias que contribuem com esses sintomas, né? Então tá tudo junto mesmo. Sim, uma avalanche de sintomas. É um desafio, né? De estar fazendo as melhores estratégias, as melhores escolhas ali. Quando a gente fala em barreira intestinal, então, nessa construção de manter essa barreira intestinal ali mais íntegra, mais seletiva, quais seriam as estratégias para que o indivíduo possa ter ali benefícios em manter essa barreira intestinal mais seletiva, intacta? É bem legal a gente falar isso e explicar que a barreira intestinal ela é um complexo de várias estruturas onde a microbiota mora, Então, todas as bactérias moram lá. Elas ficam sobrenadando um muco protetor, que no intestino grosso é maior, né? Porque é onde elas estão com maior quantidade de bactérias. E tem 2 camadas de muco, isso para proteger mesmo de não chegar a bactéria ou qualquer outro parasita encostar nas nossas células ali, né? E além dessas 2 camadas de muco, faz parte da barreira intestinal toda a barreira celular, que daí a gente tem vários tipos de célula naquele intestino, o que produz hormônio de saciedade, o que produz mais muco e tem células ligadas ao sistema imunológico lá também. Então tudo isso a gente chama de barreira. Se não tá legal essa camada de muco, essa produção de várias substâncias ali por essas células, daí já não vai estar legal a microbiota também. Por isso que a gente fala que precisa cuidar da barreira intestinal. E daí, estratégias bacanas para isso, primeiro tirar coisas que atrapalham essa barreira, ou seja, vão romper essa barreira com mais facilidade. E cada vez mais estudos trazendo os industrializados. Então, é até legal a gente diferenciar, né? Que tem industrializado e ultraprocessados, né? Então, a gente está falando daqueles produtos que tem mais, são mais ultraprocessados mesmo. Que vão ter um espessante. Saiu um estudo bem bonito esse ano mostrando alguns espessantes, o CMC e o P80, que são espessantes que acabam com essa barreira de muco ali. Alguns adoçantes também, até a sucralose, que a gente sempre, eu já até prescrevi, né, alguns anos atrás, trazendo também atrapalhando essa barreira. Falta de nutrientes, então deficiência de vitamina D, deficiência proteica na alimentação também vai atrapalhar essa barreira. Então, algumas coisas que a gente tem que olhar e falar. Quando você fala de deficiência de nutrientes atrapalhando essa barreira, seria para a construção desse muco, eu preciso de nutrientes fundamentais, certo? Isso. Tanto celular quanto ali do muco, né? Então, vitamina D, alguns aminoácidos que são bem importantes. Aí a gente entra na recuperação, né? Então, temos suplementos, muitos aminoácidos. A gente fala muito da glutamina para a barreira, mas a arginina também é bem legal. A creatina também pode ajudar na barreira intestinal, que daí o intestino usa essa estrutura deles para fazer ATP e regenerar, fazer novas células. Então, o muco, ele não é necessariamente ruim, porque muitas vezes... Não, o muco que tá lá para essas bactérias sobreviverem, ele é ótimo.
Quando a gente fala, muco nas fezes, se tem muito, daí mostra que o intestino está um pouco irritado, tá querendo combater alguma coisa ali que está sendo atacado nele. Nem sempre isso é para sair lá nas fezes. Mas lá no intestino esse muco é importante. Tem que ter um muco. Só não pode ser em grandes quantidades. Por exemplo, até eu gosto de dar esse exemplo que acho que fica didático. Quando você tem uma salmonela, uma bactéria bem infecciosa, o que elas fazem que as outras não fazem? Ela vai lá e acaba com esse muco em poucos segundos ali, chega nas células intestinais e começa a proliferar. Daí dá aquela super diarreia. As bactérias da microbiota não fazem isso, né? Então elas não têm essa capacidade de quebrar todo esse muco. Mas se você já tiver com o muco meio arrebentado ali, mesmo que seja uma bactéria legal, ela encostar muito ali no intestino, ela vai alterar a resposta imune. Aí vai ser ruim. E um alimento fácil, versátil para esse muco? Uma proteína, um colágeno hidrolisado? O colágeno. A composição do colágeno é bem parecida com a do muco ali. Né? Então a gente usa bastante o colágeno pro muco, os aminoácidos para células. E essa combinação é bem adoro. legal. Eu perguntei porque eu adoro essa estratégia também de colocar ele como uma estratégia para o tratamento ali da saúde intestinal, para essa recuperação, trazendo outros elementos que você também colocou aqui, creatina, glutamina. E tem uns estudos bem legais. A gente tem uma bactéria em específico que chama Akkermansia mucinifera, que ela se alimenta desse muco, só que ao mesmo tempo ela estimula a produção desse muco. Então, quando ela está em equilíbrio, é bem legal, porque ela mantém essa barreira intacta. E quando ela está muito baixa, daí esse muco também já vai ficar mais baixo. E se ela está muito alta, também é ruim. Então, é uma das bactérias chaves ali para o intestino e que ela se alimenta de polifenóis, então de frutas vermelhas, polifenóis da romã, brinca que ela é fresca, né? Muito fresca. Ela tá parecendo mais europeia do que brasileira. Essa Akkermansia. Ômega 3, ela gosta. Então, só coisa boa. Só coisa boa. E daí tem um suplemento que aumenta também a Akkermansia, que é a berberina. E daí vários estudos mostram que a berberina aumenta essa camada de muco por aumentar a Akkermansia. Então também é uma estratégia legal que a gente pode usar. Eu adoro berberina, sou suspeita. E tem diferentes ações também. A gente ficaria aqui fazendo um outro podcast para falar de berberina. Sobre a berberina. A dona berberina. Cá, pensando na saúde feminina, a gente tem visto muitas mulheres, amigas, né, em comum, tendo ou candidíase de repetição, infecção urinária de repetição. Como que o tratamento da microbiota pode influenciar beneficamente esse tipo de acometimento? Então isso é bem interessante, porque a gente tem cândida ali no intestino que faz parte daquele ecossistema. Agora, se ela está muito predominante e a gente compartilha a microbiota intestinal com a vaginal, aí pode influenciar naquele ambiente da microbiota vaginal. A gente tem características também dessa microbiota vaginal, e daí tem mulher que tem uma microbiota vaginal mais suscetível a essas infecções, né, tanto urinária quanto fúngica, e também precisamos tratar essa microbiota vaginal. Mas fungo, ele é um oportunista. Então, como eu falei, a gente tem ele lá, mas se seu sistema imune caiu muito, ou se você está com o intestino muito em desbiose, ele vai dar um jeito de se proliferar lá. Tomar conta daquele lugar. Tomar conta, inclusive, da vaginal. Então, primeira coisa quando eu penso em candidíase é melhorar o sistema imunológico. E daí, lógico, fazendo todo esse trabalho de equilíbrio da microbiota intestinal, já vai ajudar bastante também. Aí sim, de dieta, Cândida adora carboidrato simples, açúcar. Lactose. E eles dão uma canseira, porque eles enganam o sistema imune. Então é um pouco difícil assim de tratar rápido, então tem que ter um pouquinho de paciência também, que a resposta vai ser um pouco mais demorada. Mas melhorando a microbiota, o sistema imune, a chance de você ter esse resultado positivo por mais tempo ali é bem melhor. Eu quero ressaltar aqui paciência e tratamento intestinal. Gente. Isso é uma pergunta legal, sabia? que me perguntam muito, que o paciente vai lá na minha consulta e acha que 1 mês ele vai ficar bem. Tratar a microbiota e não é um sobre mês. Isso. Assim, os resultados legais que eu tenho, assim, de realmente mudou a microbiota, fizemos o teste, fizemos depois, de 6 meses a 1 ano. E daí pra ele voltar a comer meio que de tudo, assim, lógico, dentro
dentro de um equilíbrio, mas não ficar com aquela neura que tudo passa mal. E a gente está falando de 6 meses e 1 ano de uma pessoa que tem 40, né? Que já fez tanta coisa errada. Então, eu acho que essa consciência mesmo, né? Que algumas coisas... Ok, daqui a 1 mês você vai ter resultado, né? Um emagrecimento, quer perder 3 quilos, quer perder 4, talvez sim, talvez não. Mas especialmente para tratar microbiota, o que eu vejo na prática clínica é realmente a paciência ali, a resiliência de um dia após o outro, para que o tratamento dê certo e a gente tenha bons resultados. E que a gente consiga fazer esse shift ali e aquilo durar, né? Se fizer 2 meses e parar, vai voltar lá para aquela origem ruim. Exato. Cara, você falou sobre os fungos, né, que é o caso da candidíase, e da bactéria, como é o caso, por exemplo, das infecções vaginais ou da infecção urinária, né? O tratamento é basicamente o mesmo? Tem diferença? Aí não precisa se preocupar tanto assim com, especialmente, carboidratos, que são bem uma característica de fungo, mas trabalhar muito essa microbiota vaginal, ainda mais se for uma vaginose. A gente tem 5 perfis de microbiota vaginal. Aí tem 2 deles que são mais suscetíveis a esse tipo de infecção. E daí a gente pode usar aqueles óvulos com probiótico. O probiótico, nesse caso, é bem legal. Eu não conhecia. E daí a gente vai conseguindo... Tudo que a gente precisa de diversidade na microbiota intestinal, a gente não precisa na vaginal. Então, o Lactobacillus crispatus, ele é muito bom para isso. Aí a gente tem que trabalhar bem específico com essa microbiota vaginal, junto com a intestinal, mas daí os resultados, eu acho que são até mais fáceis ali do que com fungo, né? Pelo menos um pouco mais rápido. E tem outras estratégias que a gente pode complementar. Eu acho que o probiótico é incrível quando você traz, mas desde um óleo de coco, sim, daí eu uso bastante. Láurico, né? Também. O óvulo você pode fazer com a base de óleo de coco. Aí usar ou antifúngicos, orégano e tomilho. Tomilho é são incrível. Muito bons. Sim. E para infecção urinária, o cranberry, né? Que ele tem uma ação de acabar com a adesão ali daquelas bactérias onde elas estiverem, né? Então, isso protege bastante também. Eu tive um episódio recorrente de infecção urinária. É horrível. Fazia tratamentos, não passava. E aí, quando eu suplementei com cranberry, resolveu a minha vida. Então, ajuda mesmo. Na prática, às vezes a gente acha que a medicação é o mais forte, é o que vai resolver. Não é bem por aí. É potente. Eu falo que quando eu nem fazia nutrição, então deve ter mais de 20 anos, eu tinha episódios de infecção urinária recorrentes. E aí, quando eu sentia que eu já estava com um pouquinho de dor, eu tomava uns sucos de cranberry, sabe? Um suco antigo. Eu tomava litros, assim, uns 2 litros no dia, diminuía a dor. Eu parava, voltava, porque ela já estava ali instalada em um maior número, com certeza. Por isso que iniciava a dor. Mas só do fato de eu tomar, e não era nada concentrado, né? Não estou falando de suplementação. O fato de eu realmente ter essa quantidade de suco no dia, já diminuía a dor. Mas, fato, eu já tinha que tratar, né? Não ia conseguir tratar. Quando tá lá... quando tá lá... Como o suco de cranberry. Não, eu só tava adiando o tratamento. Eu consegui adiar 2 dias no máximo. Mas tem uma ação potente. Mas é uma ação potente. Isso eu tô falando, assim, de prática mesmo, sem ser nutricionista. Eu nem era... Aí, de novo, né? A infecção urinária normalmente aparece quando seu sistema imune tá meio ruim, né? Pegou uma fase mais corrida, dormiu mal. Aí já dá aquela oportunidade. Então, nunca esquecer das estratégias pro sistema imune. Eu falo que a minha coqueluche, ela veio depois de 30 dias da minha filha, que a bactéria tava lá, a chata tava lá. Na hora que meu sistema imune, eu fiquei, assim, 3 dias num estresse muito grande. Com tudo de casa, funcionária não foi, babá não foi, eu tava sozinha, tendo que trabalhar. Mas foi assim, gente, exatamente, passou esses 3 dias, sintomas de coqueluche, tosse, aquela coisa, dor no corpo. E ela já devia estar lá. Ela já devia estar lá, meu corpo tava dando conta. Mas aí na hora que veio a oportunidade... Não, e a coisa que mais acaba com o sistema imune é o estresse mesmo. Aí que... Não tem jeito. E a gente Mas tem uma eu senti assim, eu consigo fazer essa conexão porque eu cheguei a pesquisar na literatura sobre esse tempo de manifestação de sintomas. E é muito raro manifestação de sintomas após 42 dias. Foi o máximo que eu achei na literatura. Eu falei, gente, ok, não li vários artigos, mas li alguns.
mas para mim fez todo sentido, sabendo fisiologicamente o que o estresse causa no nosso corpo e como a gente pode também ter essa infecção. Sem dúvida. O Ozempic e outros medicamentos com o mesmo princípio ativo. Qual o seu alerta sobre o uso desse medicamento? Adoro! Vamos de polêmica de novo. Bom, ele dá uma boa atrapalhada no todo o trânsito intestinal, porque ele lentifica esse trânsito, né? Então, aquelas fezes vão demorar mais para sair, o alimento vai ficar mais tempo ali, e daí aquelas bactérias vão fermentando, e nem sempre coisas boas, né? Porque aquilo vai meio apodrecendo ali dentro mesmo. Então, peguei muito paciente com um efeito colateral de desbiose, deixa o intestino bem mais preso. Então, ele atrapalha também toda a questão absortiva dos nutrientes, aquela questão da barreira intestinal. Então, para a microbiota, ele acaba trazendo alguns prejuízos. É um dos efeitos colaterais, né, do uso desses medicamentos. E quando a gente... Exatamente ontem eu tive atendimento e aí a minha paciente usou o Ozempic, ela falou, meu intestino sempre foi muito bom. De repente, depois que eu comecei a usar isso, que todo mundo no meu consultório estava usando, meu intestino acabou, agora eu não evacuo direito, meu intestino não funciona. Eu fui explicar exatamente o que estava acontecendo. E aí voltar em tudo que a gente construiu aqui nesse podcast. Tudo. Reestabelecer esse intestino. E assim, com alimentação. não completamente contra a medicação, né? Tem pessoas que vão ter um benefício. Uma medicação, né? Pra é uma momento, medicação. E daí, principalmente essas que precisam, que têm essa indicação, também fazer um trabalho junto, né? Para minimizar esse efeito colateral. Né, Ká, você trouxe aqui sobre essa alteração intestinal e a alteração de absorção de nutrientes. Você imagina, é uma medicação que reduz o apetite. Então, naturalmente, no dia a dia, essa pessoa vai comer menos. E quando ela for comer, ela não vai optar por um prato de salada. Porque se ela está tomando uma medicação dessa, ela está querendo emagrecer. É fato que hoje usa-se indiscriminadamente para emagrecer 5 quilos, né? Mas isso é para uma doença metabólica, né? Então, para obesidade, casos severos. Mas, enfim, pegando nesse gancho que todo mundo está usando, então ainda altera essa absorção. Só que aí o prejuízo não fica só no intestino. A gente já fez episódios aqui sobre a necessidade de nutrientes para a formação, por exemplo, de neurotransmissores importantes para o bom humor, para o apetite, para a saúde mental, para a memória, aprendizado. Então, antes mesmo, né, da gente indiscriminadamente fazer o uso disso, vamos olhar aí, será que um ajuste alimentar já não ajuda para você realmente ter benefícios no seu objetivo de perda de peso, uma atividade física, né, endereçada ali, com rotina. Não, e outra, ninguém vai escapar, né, quem tá tomando também acaba desequilibrando muito a dieta, porque fica sem apetite, não consegue comer coisas muito proteicas, muitas fibras, diversidade alimentar, daí além disso vai acabar com a microbiota até pelas escolhas ali, que a gente sabe que mexe mesmo nessa questão do apetite, né? E aí eu acho que o que a Ká trouxe aqui anteriormente, falando assim, essa medicação ela vai ter uma indicação para um indivíduo X. E associado à opção e à escolha dessa medicação, que pode ser bem-vinda para diversas pessoas, né, em casos de transtornos metabólicos, já associar os cuidados com a microbiota, né? E saber que tem um começo e meio fim, né? Exato. E quando esse fim, quando esse período de usar a medicação terminar, aí vai ter que ter uma reeducação alimentar, não tem milagre, a gente volta pra... E foi isso que eu tô falando, é muito interessante, né? Porque a pessoa começa a tomar uma medicação dessa e não pensa que ela terá que mudar os hábitos. Que isso vai ter um fim. Isso vai ter um fim. É o famoso gol de mão. O famoso gol de mão. Então, assim, ela vai precisar de mudanças. Não tem jeito, tem hora que a conta vai chegar e tá nas suas mãos. Você será o protagonista aí do seu futuro, não tem jeito. Não é a medicação que será a protagonista, não será a suplementação, será você. E os chás? Você, como uma empreendedora do mundo dos chás, com certeza tem muitas... Fã. Exato. Não só empreendedora, mas uma grande fã. Tem grandes dicas aí sobre o intestino, né? Quais são as suas ervas preferidas para manter essa saúde intestinal em dia? O que você gosta de utilizar no seu dia a dia, no dos seus pacientes? Então, um dos chás melhores, assim, para microbiota é o chá verde.
Ele tem muitos polifenóis e ajuda demais nessa diversidade da microbiota. Chá verde, o chá preto também, né, que é a mesma planta, Camellia sinensis, não é muito do hábito do brasileiro, né, e eu acho que uma das coisas que o brasileiro faz errado é o tempo de infusão desse chá, que daí eu tenho paciente que fala, mas é muito forte, é amargo, e o tempo de infusão do chá verde é rápido, uns 2 minutos, e daí ele fica bem mais agradável, e tem vários tipos, né, de chá verde. Então, para número 1, assim, eu escolheria esses. Mas daí a gente pode usar as infusões, que já, teoricamente, nem são chamadas de chá, mesmo que chá é sempre Camellia sinensis. Aí a gente pode usar as infusões com frutas vermelhas, hibisco. Aí eu amo para os meus pacientes que têm muitos gases de extensão usar funcho, erva doce, capim-limão, que alivia muito esses sintomas. Chás digestivos como alcaçuz, hortelã, alecrim. Então, eu me divirto aí no mundo das ervas. Também, meus pacientes sempre saem ou com chá ou com tintura. Eu gosto muito de usar as tinturas também, que é uma extração desses fitoterápicos, mas de forma hidroalcoólica, então é igual um própolis, e tem um pouquinho de álcool, mas extrai já um pouco mais concentrado e outros compostos. Do que os chás, né? Mas funcionam super bem também para essas questões, até para as candidíases, tintura de tomilho com orégano, adoro. O Cássio, você falou aqui sobre 2 condições clínicas, reduzir a produção ali de gases, esse desconforto com algumas ervas, e também para melhorar a digestão. E para constipação, quais estratégias aí seriam mais indicadas quando a gente fala aí de um indivíduo que segue com esse intestino preso? Intestino preso é sempre um desafio. Sempre é multifatorial, né? Sim. Então, toda vez que a gente vai pegar uma condição, sempre entender qual que é o problema. Será que come pouca fibra ou esse paciente já come muita fibra e não é isso? Mas algumas estratégias que funcionam que eu gosto. Primeiro, a posição de evacuar. Eu sempre gosto de indicar colocar um banquinho ali nos pés e deixar isso mais anatômico. Essa posição vai relaxar o último esfíncter ali. Tem gente que às vezes na hora de fazer a força para fazer cocô, em vez de relaxar o esfíncter, prende. E daí aquilo é um tipo de constipação, então isso já ajuda. Outra estratégia que eu gosto muito é o magnésio. O magnésio na forma de citrato ou carbonato, ele faz um efeito mais osmolar. Então, puxa um pouquinho de água e ajuda a dar uma pressão ali para a pessoa evacuar. Aí, lógico, além das fibras e de fitoterápicos, a gente pode pensar num gengibre, que ajuda mais na motilidade. Eu acho que seria a minha primeira escolha. Aí, tomar um pouco de cuidado, a gente tem aquelas ervas cênicas, cara sagrada, que muita gente pode usa. Ter uma irritabilidade, mas né, elas irritam um pouco, não é legal usar isso cronicamente, né? Uma vez ou outra até tudo bem, mas usar cronicamente não é tão indicado. Você trouxe uma atitude muito, muito interessante no Microbiota Club. Do instagramável. Do vaso. Do vaso. Gente, foi incrível. A Cá tem um congresso que é o Microbiota Club. E ela fez um espaço instagramável onde ela colocou um vaso e várias pessoas, vários professores, palestrantes sentaram no vaso lendo um jornal ou mexendo no telefone. Tirar foto. Seria um ponto importante também, né? É um ponto super importante. Eu sempre oriento meus pacientes a terem um banquinho. Gente, é outra vida. Eu não vou no banheiro mais sem banquinho. E não quando ficar não muito, tem, pegar um lixinho. E não ali. Ficar muito tempo no telefone ou vendo, lendo alguma coisa na Porque hora isso de descoordena também o estímulo, né? Para evacuar, de relaxar. Esse esfíncter a gente faz tudo meio no automático, mas isso é uma orquestra também. A gente precisa ter consciência ali corporal. A gente precisa estar presente também na hora que tá ali no banheiro, aí né? você tá lá vendo outras coisas, aí isso desconecta e tem gente que já tem isso mais descoordenado e daí cria uma... mais, né? Mulher tem muito esse tipo de constipação. Muitas vezes eu peço a avaliação, tem um exame, chama... Daí eu encaminho para um coloprocto e peço a manometria reto anal, que é uma avaliação para ver a força desses esfíncteres, como que tá toda essa motilidade, e muita mulher tem esse tipo de problema. O Itfunas, vai ter o Pupufunas. Lançado pela Karina. Gostei. A gente pode fazer uma playlist, né?
Eu acho que a playlist pode, não pode? A playlist a pode, playlist pode. relaxa, se concentra. E aproveitando esse tema de constipação, muitas pessoas tratam essa condição clínica com laxantes. Aí o laxante é complexo, porque quanto mais você usa, mais você vai dependendo desse estímulo que ele dá e menos vai conseguindo ir naturalmente, Exato. né? Para desmamar de laxante é um processo ali com o paciente. E você, em alguns casos, por exemplo, em um processo de mudança, ele pontualmente, para poder auxiliar, intercalando com as outras estratégias que vão ajudar nessa motilidade intestinal para fazer uma evacuação de forma eficiente, seria bem-vindo ou de forma alguma? Eu acho que depende tudo do caso. Sempre sou a favor da gente investigar o que está acontecendo. Então, realmente, tem um intestino com uma hipomotilidade, que aquilo não vai sozinho, daí a gente vai usar. Ou é falta de fibra, ou é essa descoordenação que eu falei, em alguns casos tem o biofeedback, que é uma físio. Então, daí não faz sentido usar laxante, sendo que não está conseguindo nem abrir o esfíncter, né? Então, sempre em busca de cada caso. Mas sim, tem alguns casos que a gente já considera mais patológicos, que daí vai né? ter que acabar usando, sim. Sim. E no desmame, não é que eu vou tirar de uma hora para outra que não vai funcionar. Daí a gente tem que... ficou 3 dias sem evacuar, daí eu uso o laxante. Daí a gente vai fazendo as outras estratégias junto. 3 suplementos que podem ajudar quem tem constipação. Eu falei do magnésio, se trata o carbonato. As fibras, sempre. A gente não come a quantidade de fibra ideal. Então, um módulo de fibra solúvel, que seja um psyllium, uma goma cássia, gosto muito. E mais o gengibre. O gengibre é uma boa estratégia também. Você para constipação? Porque ele faz um estímulo de motilidade. Legal. Então, de fibras, psyllium, goma cássia e a aveia entraria aí aveia, também? Eu sou muito fã, já levei pedrada por isso, né? Sou muito fã de aveia também. Eu sou muito fã. Farelinho de aveia tem bastante beta-glucana e ajuda. Quanto mais a gente diversificar as fibras, também melhor, porque fibra não é tudo igual. Igual o probiótico, tem cada um específico, a gente tem as fibras. Então, e é gostoso de consumir, né? Sim, super. É super versátil também. Versátil. Quando a Karina traz sobre farelo de aveia, tem algumas especificidades mesmo. Ela trouxe assim, um maior teor de fibras no farelo, um maior teor de proteínas, menor de carboidratos. Então, quando a gente opta por ter a aveia no nosso dia, o farelo aí eu colocaria em primeiro lugar, depois o flocos e a farinha faça em casa. Pega o flocos ou o farelo, bate lá, né? Tritura e faça a sua farinha em casa, que seria a melhor estratégia, realmente. Aqui a gente ficaria mais umas 2 horas. Eu falei com a Laís no episódio anterior que a gente já vai agendar outra. Nossa, saúde intestinal. Não falta aí temas para temas para a gente poder seguir, né, Bruna? Tem uma perguntinha aqui que eu acho que é importante a gente fazer, que está na moda. Então vamos finalizar com ela? Já até sei. Vinagre de maçã, quais os benefícios para a saúde? Não era. Qual que era que você estava? Agora vai ter que responder. Agora vou ter que responder as duas. Vamos começar pelo vinagre. É super benéfico, inclusive para candidíase. Então, o vinagre ele também vai ter um estímulo de diminuir o índice glicêmico de alimentos, aumentar a acidez do estômago. Óbvio que não é para todo mundo, se a pessoa tem uma esofagite, um excesso de ácido ali, aí não vai ser interessante. Mas se não tem essa condição, eu gosto muito antes das refeições, assim. Legal. Diluído em água ou não? É diluído em água, porque ele é bem forte. É forte. Agora, sobre eu não sei quanto você já pesquisou sobre isso. Eu pesquisei algumas coisas, queria aproveitar e a gente dividir aqui ao vivo. Sobre vinagre de maçã em goma. Se a gente tem os benefícios do vinagre de maçã a partir do teor de ácido acético presente, será que essas gomas têm realmente, cara? Eu nunca vi nenhum estudo, assim, trazendo essa comprovação, mas eu prefiro que use o vinagre mesmo, além das coisas que vão ter lá para adoçar, a goma, né? Sim. E os polifenóis da
da maçã ali, do vinagre, também você pega um vinagre daqueles que a gente chama de não filtrado, que são ótimos. Eles também vão fazer parte dos benefícios, mas preciso dar uma aprofundada nesse eu andei veículo. Já investigando algumas coisas, estou super curiosa por estudos aí, mais estudos também. Depois eu vou dar uma Porque a gente pesquisada. Fica numa que é mais berlinda, fácil, né? Porque aí tem a creatina que é em goma, mas a creatina monoidratada em goma não serve, não é estável. Mas a creatina que é que é complexada, tudo certo. Então, assim, tem muita coisa nova surgindo, principalmente na forma de apresentação de alguns suplementos que a gente utiliza, mas que a gente precisa ter cautela também e saber o que usar. Realmente ver a eficácia, né, desse produto, sem dúvida. E agora, qual era a pergunta que você achou que a gente ia falar, ia fazer? mas isso daria outro podcast, mas vamos falar brevemente da desparasitação. Dari! Vamos fazer um podcast sobre ele. Vamos, mas vamos não. Agora, eu sou geminiana, com ascendente em gêmeos, Dá um spoiler. Fazer ou não. Então tá, então a pergunta, para ser breve, pra gente poder pegar esse gancho para um outro podcast com a Ká, é fazer ou não desparasitação? Então, que isso tá uma moda, né? Quando você falou da moda, daí eu falei, vai ser essa. Essa é a moda master, é verdade. Essa é a moda master. Então, a minha opinião, tá? De tudo que eu tenho estudado. Igual antigamente que a gente ia, quando eu era pequena, comprava antibiótico na farmácia sem receita e daí viram que deu ruim. Eu acho que a desparasitação vai chegar nesse ponto, seja com tintura, seja com as medicações. A microbiota, ela é um complexo ali. Se você ficar matando muito toda hora aquilo, pode desequilibrar a microbiota intestinal. Então, eu acho que tem que ter cautela nesse sentido. Óbvio que se tem um parasita, daí você vai tirar esse parasita com a medicação orientada. Mas essa coisa de desparasitar, que tudo é parasita, precisa tomar um pouco de cuidado. A gente tem que olhar se essa pessoa está exposta a algum risco, ela foi viajar para algum lugar que tem mais chance, né? Foi para uma aldeia indígena, comeu coisa estranha, daí tudo bem a gente fazer sem um exame. Essa confusão começa também porque os exames são difíceis de pegar, né? O parasita ali. Então, às vezes você faz o exame e deu negativo, mas possa ser que você tenha o parasita. Apesar que hoje a gente já tem uns painéis que são mais caros, mas que ele faz um PCR, que é bem fidedigno ali. Então, eu só desparasitaria quem foi exposto a algum tipo de risco, ou se a gente acha no exame, mas essa coisa de ter que desparasitar toda hora todo mundo, perfeito, eu acho que pode desequilibrar a microbiota. Mas a gente falará disso futuramente. Nossa diretora está dizendo aqui que a gente não pode encerrar o podcast sem a última pergunta. Então, eu cumpro ordens, eu vou fazer a pergunta. Adoçantes, qual usar ou dar preferência pensando na saúde intestinal? Legal. Quais são os piores? Então, os melhores adoçantes... Aliás, até então, né? Porque essa coisa de adoçante também, às vezes eu falo uma coisa, eu virei as costas, saiu um estudo. Mas até então, o stevia não tem nenhum estudo trazendo malefícios à microbiota. Então, é o adoçante que eu acabo indicando. Hoje em dia, a gente tem o Moon Sugar, mas nunca vi nenhum estudo ali deles, né? Que é específico para microbiota. Até então, ok. Teoricamente, não gera muitos sintomas. E aí os outros, né, aspartame, sucralose, esses já tem comprovação que são ruins. E os polióis, eles trazem muita dificuldade de absorção ali, o que pode gerar bastante gases e distensão na maioria das pessoas, né? E é muito interessante porque os polióis, que é um adoçante natural proveniente de alimentos, né, que entra ali na categoria eritritol, malitol, xilitol. Então, a gente teria todos esses na substituição da sucralose há muito tempo atrás. Só que ninguém esperava que todos os produtos que viriam no mercado seriam todos xilitol. Então, você tá de manhã, você come alguma coisa com xilitol. Aí, na hora do almoço, é uma sobremesa com xilitol. Aí, na hora do lanche, é outra coisa com xilitol. Então, ficou um consumo exagerado. E aí, começaram a vir todos os sintomas que você acabou de descrever dos polióis, que é esse excesso de gases, esse desconforto, essa distensão. Então, quando a gente fala, e você é formada,
publicada pela Monash University, de Food Maps, é sobre quantidade, né, cara? Então, para algumas pessoas, algum produto, ao longo do dia, se ela está consumindo com xilitol, talvez não terá sintoma. Então, é muito individual, mas continua sendo um adoçante natural, né? Então, eu acho que tem alguns produtos que eu adoro no mercado que ainda tem xilitol, que eu morro de pesar quando as pessoas falam assim, xilitol não. Eu falei, gente, mas aquele produto é tão bom, talvez terá só um ao dia e não fará tanta diferença. Eu sou bem tolerante, acho que isso tem uma individualidade também. Né? Eu, se pegar uma balinha, já vou revirar do avesso. Sim. Mas eu tenho um paciente que consegue tolerar uma certa quantidade, mas realmente essa coisa não é para comer um monte, né? E daí acho que ficaria aqui, então, estévia, né? Estévia, por enquanto, uma talmatina, que a quantidade usada é tão baixa, porque o poder adoçante é 8.000 vezes mais que o açúcar, então usa-se uma quantidade muito pequenininha. Eu já tive a oportunidade de ir em uma fábrica de chocolates e a talmatina era guardada em um cofre, porque o quilo de talmatina é caríssimo. Sério? Então ficava em um cofre. Exatamente. E o Moon Sugar também, né? O Moon Sugar é uma combinação da talmatina com a estévia e a fibra da tapioca. Exato. Legal. E aí veremos, né? Por enquanto, na prática, as pessoas estão sentindo bem. Né? Eu tenho, mas eu tenho quase todos os adoçantes, é bem específico. Uau! Aí eu sou um bom teste, assim, quando não dá em mim é porque não vai dar. Então vamos aguardar, Que ótimo, cara. Nossa, só tenho a agradecer. Obrigada mais uma vez, eu que agradeço. Pela sua disponibilidade, por todo o seu conhecimento, de estar dividindo aqui de uma forma tão fácil, tão didática, com todos os nossos ouvintes. Obrigada. Obrigada, delícia. Sempre uma aula te ouvir. Fica um papo solto, leve, gostoso, né? Divertido. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua experiência, sua dedicação. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Vida longa, todo esse estudo aí que com certeza contribui na vida de muitos pacientes seus e de muitos profissionais de nutrição que também estudam com você. E toda quinta-feira tem episódio novo. O Que Mulher é Essa? Seu novo ponto de encontro feminino para trocar, aprender e se conectar. Obrigada, Bru. Obrigada, Ká. Obrigada a todos os ouvintes. Até a próxima. Obrigada, Lê. Obrigada, Ká. Até a próxima. E, gente, adorei. E sucesso para o Que Mulher é Essa? Obrigada. Com conteúdos tão importantes, informativos e vida longa.